saia daqui hoje com tarefas para você executar na sua vida. Aí você vai ver o que é mudança. Fechou? Então eu quero chamar com vocês meu amigo, mentor, Pablo Marçal! E aí, gente? Tamo junto comigo. É o seguinte, quem que andou mais de 100 quilômetros para estar aqui? Deixa eu ver. Pô, mano, vocês foram mais rápido que eu de jato. Eu decidi tem 2 horas que eu ia vir. Muito bom ver vocês aqui. Hoje aconteceu uma coisa muito forte no meu coração. Quando eu pousei aqui, eu estava lá em Brasília. Aí eu falei, cara, eu quero ir lá ver a Tecno Show, vou pousar lá. Quem aqui sabe que eu dava treinamento aqui em Rio Verde? Alguém? Levanta a mão. Nem todo mundo. E eu dava treinamento aqui e pensava, o Tarcísio estava de prova. Eu falava assim, eu quero comprar fazenda aqui, eu quero ter uma fazenda aqui. E mesmo sem saber se estava na hora do pouso, eu olhei pela janela, só pelo clima, só pelo jeito que é a terra, eu tenho um feeling muito grande. Eu falei, pode olhar aí que já é Rio Verde. É muito diferente essa terra. Essa terra ela tem uma frequência diferente, né? E é sobre isso que eu quero te falar. A palavra que você veio buscar nesses próximos minutos vai ser uma palestra bem rápida. É sobre exponencialidade. Nós, o povo brasileiro, nós temos algo muito forte dentro de nós que muita gente não tem no mundo. Uma riqueza infinita. Existem países que não têm alimento, então eles têm que comprar desses países. Eu não sei se você sabe disso, mas a Ásia tem uma grande preocupação para alimentar aquelas bilhões de pessoas que estão lá. E o lugar que eles olham assim com um olhar de esperança, sabe onde é? Brasil. É um grande celeiro para o mundo. A gente não só de água, mas de riqueza natural, mineral, é muito forte. Então, eu queria que todos vocês que estivessem aqui, quem é que não investe no agro? Levanta a mão. Deixa eu ver. Não investe ainda? Levanta a mão. Começa a investir. Alguém que não investe vai perguntar assim para mim, mas como que eu invisto? Eu não tenho fazenda, não tenho trator? Faz uma pergunta assim. Faz alguém? Simples demais. Uma feira dessa, uma reunião dessa é para fazer conexão. Então, o Tarcísio, por exemplo, está plantando lá no Mato Grosso, numa oportunidade que ele arrumou. E aí ele começa a aprender lá e começa a trazer para cá tudo por conta de conexão. Então, por mais que você não tenha o dinheiro para comprar lá, talvez 3 milhões em calcário para começar uma grande coisa, você pode entrar com um pequeno percentual para aprender como ser exponencial. Eu vou te falar agora. Não entre nas coisas para ganhar dinheiro. O modelo de quem constrói riqueza e tem governo, essa pessoa ela não mexe com ganhar dinheiro, ela é fazedora de dinheiro. E para fazer dinheiro você tem que aprender os códigos. Então vamos recapitular. Você está numa terra, a segunda maior produtora agrícola do país. Eu não sei se você sabe, mas o PIB dessa cidade é maior que de alguns países. Você sabe disso? Tem países que têm PIB menor que Rio Verde. Países. Significa que a frequência de riqueza, de consumo interno, de gastos governamentais, de importação e exportação em relação a isso aqui é gigantesco. E aí, o que você tira de proveito? Então, você está num ambiente de prosperidade sem tamanho. Aonde você vai no Brasil, e você fala de Rio Verde, isso eu falo já há muitos anos vindo aqui. Às vezes você está num lugar e pensa, eu estou no interior. Não, você está num país. Vamos todo mundo falar isso? Fala assim, Rio Verde é um país. Então, você tem um país, um lugar pujante, que não para de crescer. E se você quiser anotar aí, pode chamar de profecia, análise preditiva, o que você quiser. Em 15 anos, a cidade tem um dobro do tamanho. Porque é muito pujante o crescimento. Significa o quê? Se a cidade vai crescer de tamanho, por que você não investe no agronegócio? Por que você não investe nisso e já retira recursos disso e leva para o imobiliário, que isso é sem fim, são 2 pernas. Isso não para de crescer nunca. Então, o maior desafio das pessoas é encontrar um ambiente próspero. Eu tenho uma notícia para vocês, vocês já têm. E tem um país, que alguém chama de cidade, mas eu reconheço como país. Quando eu estou sobrevoando os Emirados Árabes, eu olho pela janela e eu falo, já chegou. Quando eu fui chegar aqui agora, eu olho pela janela e falo, já chegou, não tem como. Esse lugar aqui tem uma frequência, é muito interessante. Eu tenho um loteamento ali no Corumbá 4, em Brasília, ali, no entorno. E eu vim lá de São Paulo, no meu jato, não sei explicar como, mas eu sei que é assim. Por 3 vezes aconteceu isso. A gente estava no jato, e aí eu falo assim, abra a janela aí. É incrível, não é pelo tempo, é pela frequência.
Abra a janela, a gente que sai em cima da barragem onde fica meu loteamento. Às vezes, a gente está passando em cima do resort, que é lá em Porto Feliz, São Paulo. Eu queria que vocês aprendessem a ler frequência, a sentir ambiente. Alguém fala assim, mas isso não existe. Eu vou te mostrar que existe. Se você chega num lugar e está frio, você sente? Sim ou não? Se está calor, você sente? Então, tem gente que só fala assim, meu santo às vezes não bateu. É frequência. Você sente o lugar onde tem prosperidade. Rio Verde é esse lugar. Então, você vê o tanto que vocês são prósperos e gostam de aprender. Tem 2 horas que eu avisei esse negócio aqui, amigo. 2 horas. Eu olho e vejo vocês aqui, é inacreditável ver um negócio desse. Eu nem avisei qual pavilhão era e vocês estão aqui. Ou seja, alguém interessado em ouvir algo para continuar o quê? Crescendo. Então, a gente tem uma perna da exponencialidade, é o ambiente. Ambiente ruim não prospera. Você pode ser uma boa semente. Se você plantar numa terra que não é boa, vai acontecer o quê? Vai dar trabalho, vai voltar menos. Na próxima safra aqui, fiquei sabendo do número que eu fiquei impressionado. 1.300 bitrens por dia para escoar os grãos daqui. 1.300 bitrens. Você sabe o que significa isso? Isso aqui não é uma cidade, isso aqui é um país. Aí eu vou te fazer um desafio nesse evento. Isso não tem nada a ver com negócio. Nada a ver, nenhum tipo de negócio meu. O desafio é, não saia dessa feira sem produzir uma conexão que vai fazer você ter pelo menos uma participação de algo em aprendizado. Eu comecei a fazer loteamentos pelo Brasil e tem milhões de metros quadrados. Vou te falar que jeito que começou. Começou com 1% num grande grupo. Eu só tinha 1%. E todo mundo perguntava, mas você só tem 1%? Não, eu não tenho 1%. Eu tenho 100% de aprendizado. O 1% é só no papel, mas o 100% do que eu vou aprender ninguém segura. Comecei com isso em 2014. Amigo, é um negócio sem fim. Eu quero te dar essa dica, que você saia daqui. Na verdade, você não saia daqui sem produzir conexão. Porque você está num ambiente bom, validou. Isso é perfeito. Número 2, gente. Fala assim comigo. Número 2 é gente. Pá, mas eu não tenho dinheiro. Vamos resolver isso. Você não tem dinheiro, mas tem muita gente que tem grana e tem vergonha de conectar com quem tem um bom negócio. Então, se essa cidade tem um PIB desse, eu te garanto que tem muito dinheiro parado e falta alguém fazer o cara do dinheiro conectar com o cara que tem a produção. E aí, nessa ponte que você faz, você consegue atrair e fazer um negócio com os dois e ganha uma participação por isso. Só que você fala, não aprendi isso na escola, não aprendi isso em lugar nenhum. Deixa eu te falar, está aprendendo agora. A primeira coisa que você precisa, então, é ambiente. O segundo é o quê? Gente. Agora, tem que ser cara de pau. Quantos aqui trabalham em uma empresa? Levanta a mão. Cuidado com o que eu estou falando. Eu espero que a sua empresa seja muito boa, mas se você ouvir isso, dificilmente você vai ficar trabalhando na empresa por muito tempo. Tem gente que... Aí agora a hora que acaba a graça. Aí às vezes o patrão trouxe os funcionários tudo e fica com a mão assim, e agora? É isso que vai fazer o Brasil crescer. Quando as pessoas não desejarem segurar umas às outras e entender que quando você investe nas pessoas, elas crescem e todo mundo cresce. Então eu tenho um desafio. Eu vim aqui, estava em Brasília agora, eu peguei um voo para cá, só para te falar isso. Aproveita o ambiente que você tem, aqui tem as pessoas que você precisa conectar, agora você precisa de uma terceira coisa, fala com a boca assim, ó, fala aí, deixa eu ouvir você falar, fala assim, ação. Então ficar numa feira ouvindo sertanejo não vai mudar a sua vida. E é bonito, eu gosto de sertanejo, caipira principalmente, mas não muda. Estar andando nos corredores e nos pavilhões onde tem mega indústrias, grandes produtores, grandes pecuaristas e tudo que você está vendo aqui, a Comigo e todas as empresas que estão patrocinando isso aqui, é muito bom, mas você precisa estar aqui para acessar a frequência. Eu estou piloto de corrida ainda, eu acredito que eu não corro esse ano, talvez corra, não sei. Mas eu vou te falar, eu entrei no automobilismo para pegar a frequência, só que aí hoje eu tenho a maior oficina de carro de luxo do país, eu tenho uma equipe de corrida, não vou ficar falando o nome porque eu não quero promover isso, é só para te dar a ideia. Por um dia pisar no autódromo e assistir uma corrida. Então você está num ambiente. Se você está nesse ambiente, esse ambiente tem que produzir. Imagina todos vocês acessando um ambiente e falando, eu vou acessar essa frequência. Então tá, Pablo, como é que eu sou exponencial? O primeiro passo da exponencialidade é o aprendizado. Você ficar sabendo de alguma coisa é muito interessante, mas você aplicar, ou melhor, o segundo passo, não é só ficar sabendo, é estudar. Aí você aprofunda, você descobre a dimensão daquele saber. Depois disso, você começa a aplicar. Só que para aplicar tem que testar, não vai funcionar de primeira.
E aí vários de vocês querem assim, ó, se for perfeito vai dar certo. Alguns ainda usam o nome de Deus. Fala assim, se for de Deus dá certo. Deixa eu te falar, se der errado também é. É difícil ouvir isso, né? Porque você acha assim, Deus quer que dá certo. Não, Deus não faz você, quando é criança, andar na primeira vez. Ele faz você cair 1000 vezes para você aprender a andar. Então é dele também. Então, tendo o ambiente, tendo as pessoas e tendo as ações certas, o que vai acontecer? Você vai para o próximo passo. E esse próximo passo é o quê? Esse próximo passo chama-se testes. Fala assim comigo, testar muito. Por mais que você tenha vergonha de fazer isso, eu não tenho, eu vou fazer isso para sempre. Pega a sua mão direita, põe ela assim, bate na sua testa, fala assim, testar. Quem não tem medo de testar, ele arrisca e começa a avançar. Pergunta para os maiores produtores de hoje. Vários vieram, né, de herança, mas a maioria não. A maioria foi alguém assistindo alguém e testando, e o negócio funciona. Só que se você tiver medo, de quebrar a cara, de às vezes machucar sua testa, bater na cabeça, você fala, não vou fazer uma situação que está segura. E não precisa disso. Você pode muito bem criar teste. Mas como é que é esse negócio chamado agro ou pecuária? O negócio é o seguinte. Quem aqui é impressionado com um carro chamado Tesla? De verdade, levanta a mão. Carro dirige sozinho. Sim ou não? Tem 10 anos que máquina agrícola faz isso. Vocês sabem ou não? Os caras estão aí com a maior inovação do mundo, só que, na verdade, as colheitadeiras fazem isso tem 10 anos. E aí está todo mundo, nossa, o cara é um gênio. Deixa eu te falar, isso aí a gente já faz. No setor agrícola, faz tempo. E aí eu te pergunto, por que a gente fica impressionado com isso? Porque todo mundo que não conhece começou a ouvir falar agora, mas já é um negócio de uma década atrás. E aí eu te falo, deve ter pelo menos uns 100 tipos de negócio diferente no agronegócio. E aí você está num lugar desse, não aproveita. Pablo, eu sou comerciante. Quem é comerciante? Levanta a mão. Pega uma parte do que você ganha e vai investir no agronegócio. Alguém fala, não, mas eu estou feliz. Eu sei, tem como ficar mais feliz. Vira para a pessoa do lado e fala assim, ó, tem como ficar mais feliz. Te ensinar uma coisa na economia. Se você depende de uma única renda, você é vulnerável, você tem um índice alto de ser medroso e de nunca ser exponencial. Por isso que você precisa ter múltiplas rendas. Agora, investir num país chamado Rio Verde, eu nunca vou deixar de falar isso. Eu queria que vocês começassem a falar isso aqui. Isso aqui é um país. Isso é um país. O que você faz? Você começa a estimular uns aos outros. Agora, qual que é o entrave total para você começar essa escalada da exponencialidade? É não saber, é ter medo, é ter vergonha, achar que você não pode conectar com ninguém. O grande desafio é o seguinte, é aprender uns com os outros. Qual que é o grande lance lá do Vale do Silício? Os caras de tecnologia do mundo. Ninguém tem orgulho de ideia. Lá a ideia serve para todo mundo e pode aplicar. O primeiro que aplica fica mais famoso. Só que nós brasileiros, a gente vai deixar esse comportamento. A gente tem orgulho de ideia e não pratica. Então fica todo mundo ciumento, achando que a super ideia vai mudar alguma coisa. Acredite, não vai. Pablo, fala para mim como é que é essa onda de ser exponencial. Eu vou te dar uma... Eu gosto demais de escrever, não tem um flip chart aqui? Não tem problema. O que é ser exponencial? É você construir uma base de frequência e dobrar essa base. Só que a primeira dobra não é exponencialidade ainda. É uma evidência que você vai ser exponencial. Vou trocar em números. Você fatura 100 mil na sua empresa. Depois você dobra e fatura 200. O que acontece? Esses 200 é uma evidência. Num espaço curto de tempo, você consegue dobrar a frequência. Só que se você dobrar de novo, o 100 vira quantos? 400. Esses 400, quando você dobra uma vez e dobra a segunda, ele é 4 vezes maior. Aí você tem um fato exponencial. Acredite, quase 1% de todo mundo que consegue chegar na segunda dobra, não consegue dobrar de novo, porque o 1 vira 8. E aí continua, 8, 16, 32, 64, vai embora, 128, 256, e não para. Mas como ser exponencial? Alguém está anotando? Deixa eu ver se tem pelo menos um anotando. Então, vocês que estão anotando, vocês vão anotar agora. Você vai fazer assim, ó. Presta atenção. Para exponencializar, precisa de mais gente, mais tecnologia e mais frequência. Não exponencializa sem isso. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma ceifeira debulhadora para colher, significa que lá no passado, para fazer a mesma coisa, precisava de 1000 pessoas.
Aí alguém fala, nossa, vai acabar com o emprego de 1.000 pessoas. Não, nós vamos precisar de um cara que conserta a roda, nós vamos precisar de um cara que opera o algoritmo, nós vamos precisar de um cara de computação, nós vamos precisar de um cara que controla as máquinas, nós vamos precisar de um cara de manutenção, nós vamos precisar de um tanto de gente. E nós vamos descentralizar aquilo com tecnologia, a gente consegue colher mais rápido. E o negócio vai ficando tão absurdo, e a mentalidade nossa vai evoluindo de tal forma, a máquina vai fazer tudo sozinho, só que a gente precisa só de controlar o algoritmo. Só isso. Eu lembro no estado de Goiás, há, sei lá, 15 anos atrás, quando o governo tirou o City Pass, não sei se vocês lembram disso, City Pass não, tirou o cobrador e pôs o City Pass. E o que vamos fazer? Está aberto para vocês virar motorista, mas vocês podem procurar outras funções também. Eu sei que é muito dolorido. Só que a tecnologia, ela aumenta a segurança, ela faz um monte de coisa e a gente tem que aceitar e tem que avançar. Senão a gente nunca ia aceitar televisão, nunca ia aceitar celular, nunca ia aceitar nada. Por exemplo, tem gente assistindo a transmissão agora por causa de tecnologia. E a tecnologia, ela vai fazer o quê? Ela vai migrar as funções. Então, para a gente ser exponencial, a gente não tem que acompanhar a tecnologia, a gente tem que pensar na frente dela. Alguns de vocês aqui vão liderar isso no mercado. Tem um negócio que vocês vão anotar que chama futuro do futuro. Eu queria que vocês falassem isso. Fala assim comigo, futuro do futuro. Enxergar o futuro é fácil. Você pega alguém que dá prognóstico, ele te dá. Mas o futuro do futuro é quem faz análise preditiva e testa caminhos. Então, quando você entende do futuro, o que você vai fazer? Você anda na frente da velocidade da Terra. A Terra gira em 1.675 km por hora. Quem é o cara do futuro? Quem anda só um único segundo, à frente da velocidade da Terra. Parece que a Terra está girando a 1.675 km por hora, sim ou não? Não parece. Porque é o tamanho do seu corpo com o tamanho de 44 mil quilômetros de circunferência. É o tamanho da Terra. Cá entre nós, quem aqui já atravessou todos os oceanos e foi em todos os continentes, a Terra é pequena. Quando você é criança, você olha para coisas grandiosas que você não conhece com os seus olhos e não experimentou com o seu corpo, você acha que isso é grande demais. Quem aqui já cruzou todos os oceanos e continentes? Levanta a mão. É pequeno ou não? Fala real. Você sai daqui em Dubai em 15 horas. Vai para o Japão 20 e poucas horas. Cada lugar. Quando você cruza tudo, você olha e fala, é só isso? Cuidado com a sua mente. Quando você não se movimenta, quando você não aprofunda, quando você não se desloca e não conhece outras culturas, você acha que é grande demais. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque às vezes você acha que alguma coisa é grande demais, tudo que for coisa na sua cabeça e parecer grande demais, você não consegue ficar exponencial. A exponencialidade é quando você inverte o papel de gente para coisa. Aí então coisa é menor, então gente que governa. Aí você consegue exponencializar. Se você perguntar assim, nossa, a gente está em crise. Então em crise não dá nem para crescer. Deixa eu falar, crise significa troca de riqueza. Então o que é crise? O dinheiro não acaba. A riqueza da terra, tem a lei da semeadura e da colheita, não acaba. E como ela não acaba, o que está acontecendo? Na crise, a riqueza está o quê? Trocando de mãos. Se você vive na informação emocional o tempo inteiro, o Brasil está em crise, você fala, vou passar para vocês que eu não dou conta de tocar isso aqui. Então você toca, e quem é firme fica com a mão assim, pegando. Daqui a pouquinho eu vou abrir perguntas, vocês mandam aí. Minha motivação de estar aqui é para falar dessa palavra, ser exponencial. Eu te falei, se você não colocar mais gente, aí você fala, Pablo, eu tenho um monte de gente. Se essas pessoas não estão no propósito, você não tem gente. Você tem que saber disso. Pablo, eu tenho gente, mas essas pessoas querem crescer? Se elas não querem, você não vai ser exponencial. Pablo, eu tenho gente, mas essas pessoas não acreditam nelas. Elas também não vão fazer você crescer. E ninguém vai ganhar com isso, nem a cidade, nem o país, nem o mundo. Então, o que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? Começa a corrigir a entrada de pessoas nos seus negócios. Pessoas têm que ter o mesmo propósito. Eu prefiro as pessoas de propósito do que os mega inteligentes. Os inteligentes dão muito problema. Eles são racionais demais e não concordam com 1000 coisas e não estão dispostos. Mas agora, se você acertar e colocar pessoas no mesmo propósito que você tem, a sua companhia tem, eu vou te contar o segundo passo. Faça essa pessoa crescer. Se você quer ter uma empresa exponencial, não tenha medo de deixar as pessoas ir embora. Pablo, mas eu quero ficar com o modelo americano de retenção de talento. Então, eu vou te explicar. Eu fui executivo quase 8 anos ali na Brasil Telecom e Oi. E eu aprendi uma coisa assustadora. Lá, eu aprendi a reter os melhores talentos. Só que eu não era exponencial. Aí eu aprendi uma outra coisa testando. Olha aqui.
eu vou fazer algo. Eu vou fazer essas pessoas crescerem tão rápido, elas vão embora bem rápido. Esse teste foi meu, nunca ninguém falou isso no meu ouvido. E se essas pessoas entenderem que eu quero que elas cresçam, elas vão dar tudo que elas têm. Aí no meio do caminho eu descobri, já tinha uma consultoria americana que fez isso. Descobriu a diferença de alguém, escuta essa, a diferença de alguém que tinha alguém numa retenção de talento, a média de pessoas muito boas dentro de uma companhia dura 10 anos. Agora, a empresa que investe tudo e a pessoa sabe que está tendo investimento, ela fica 1, 2, 3 anos no máximo. Só que a que fica 10 anos entrega 11% da energia emocional no projeto. A outra que sabe que você está investindo nela, entrega 90%. É muito bom ter alguém, é muito seguro, é muito confortável ter alguém 10 anos fazendo a mesma coisa para você, sim ou não? Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. É sim ou não? É muito importante, mas tem um problema. O Nésio, que está bem ali, que abriu aqui, ele chegou nos nossos negócios, eu falei para ele, cara, você vai ter que aprender. Deu 1 ano exatamente, ele ficou milionário. A gente é sócio em 7 empresas. Mas eu descobri uma coisa em todo lugar que eu pisei na terra, sabe qual é? Todo lugar alguém vai dar uma desculpa. Então não é a safra, entre safra, a safrinha, é a desculpa maldita. É você sabotando a si próprio. E você que é exponencial, você vai anotar um código. Para de dar desculpas, já chega. Vai aprender. Só que é o seguinte, se você aprende estudando só conteúdo e não tem aonde tirar dúvida, também não vai mudar nada. Aprender é viver. Você quer aprender 2 vezes o negócio? Ouve e ensina para você ver. Aí você fala, não sou doutor, não precisa. Einstein também não era doutor no que ele fazia. Um dia, certa vez, o Billy Graham encontrou com o Einstein e falou, Einstein, por que você não tem título de doutor? Olha o que o Einstein falou. Não estou falando que eu concordo, ok? O Einstein falou assim, eu não encontrei ninguém à altura para me dar título de doutor em física. É muito arrogante, né? Só que ele disse isso, é uma coisa real da cabeça dele. Você precisa ser doutor? Não, você precisa ser maluco, você precisa de acreditar. No começo todo mundo vai falar que você é o quê? Maluco. Imagina você vender sua casa e seu carro para investir numa lavoura. Quem já fez isso aqui? Deixa eu ver. Parabéns. Se lascou alguma vez, sim ou não? Olha lá. Aqui, o outro também. Aí você fala, você que acabou de ouvir que 3 levantaram a mão, 2 se lascou, você tem coragem de mexer com isso? Pague caro para ouvir, como você chama? Pague caro para ouvir o Felipe. Pague caro para ouvir quem? Qual o seu nome? William? Willy? Esses 2 homens, eles têm que ser pagos para transmitir essa experiência. Sabe por quê? Porque não vai custar a sua lavoura, você pode ouvir a experiência dele. Mas é esse o detalhe de ser exponencial. Se você é egocêntrico, você fala, pode deixar comigo que eu... Não, cara, ouve quem já deu errado. Ouve alguém que já tem experiência. Eu vou abrir para vocês fazerem pergunta agora, bora lá. Já chama a pergunta, deixa eu ver. Alguém que está comprometido com o aprendizado já está com as perguntas tudo pronto. Vamos lá. Se tiver microfone, ajuda por causa da transmissão. Está transmitindo, né? Está transmitindo? Um abraço para você que está assistindo. Eu sou o Pablo Marçal. Está vindo aí? Aqui, ó. Quer fazer a pergunta aqui. Boa tarde. Boa tarde. Como é que você chama? O Elvisson Gomes. Elvis. Quanto tempo, em média, você acredita que gera para a pessoa estar dentro de uma empresa sendo produtiva antes que ela bata em retirada? Ó, vamos lá, Elvis. A pessoa ela vai entregar quantos por cento da energia dela? Vou te explicar. Tem 720 horas no mês. Pelo menos 1/3 dessas 720 horas você vai estar dormindo. Um outro terço, vamos fazer uma continha redonda? 720 horas, vamos pôr 210. 205 horas. Não, 205 não. 230 horas. Tá bom, 240, um pouquinho menos, 235 horas. 230. 230 horas você vai passar dormindo, as outras você vai passar trabalhando e as outras você vai passar se deslocando e mexendo com outro assunto. A pergunta é, quanto tempo você está comprometido em aprender, aplicar e testar e cair e levantar? Depende do que você vai fazer. Tem pessoas que ficam 1 ano, outras 10, outras ficam 1 mês e dá conta de pegar o mesmo aprendizado. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está comprometido em aprender. Você vai passar e vai perguntar, o que você conhece de errado? O que você deu certo? Vai em vários eventos, vai se conectar, vai perguntar, vai testar. Aí você fala, não, mas eu vou fazer só no meu horário de trabalho, só que tem outro cara que está fazendo fora. Então, depende do tanto que você quer investir. Eu não consigo te falar isso, mas você quer um ser humano mediano no perfil brasileiro,
perfil bom para você começar a pegar, entender tudo, é uns 2 anos rodando dentro dos cargos todos, dentro de uma companhia. É uns 2 anos. Para uma pessoa que é 100% cru. Se ela for crua, aí precisa dos 2 anos. Só que se a pessoa for comprometida, acredite, 1 mês tem gente que pega traquejo. Tem um negócio chamado track record. É linha de gravação, aqui, ó, do cérebro. Não é sobre ter teoria acumulada, é sobre ter vivência, horas percorridas, entende? Depende da pessoa. Um ser humano mediano, não tão comprometido, leva 2 anos se ele for fuçador. Aqui no Goiás, fuçador, vocês sabem o que é, né? Tem 3 anos que eu moro em São Paulo, lá tem um monte de fala que não pode falar, que a gente fala aqui normalmente. Esse é o segredo do Brasil, né? Parece que tem uns 10 continentes no mesmo lugar. Vai lá, pergunta. E aí, bom? Bom. Eu tava andando aqui no... Ô, trem bom, não. Não, dá um abraço aqui. Ô, bom. Bom. Como é que você chama? Danilo. Fala, Danilo. Andando aqui no evento, eu percebi que... Quantos anos você tem? 26. 26. Tudo gira muito em torno de mídia offline, de negócios mais boca a boca, até na divulgação assim, dos estandes. Como que você acha que pode ser um caminho para o agronegócio entrar mais na internet? A internet participar mais disso? Sim. É o seguinte, tráfego paga, primeira resposta. Quem é de tráfego paga aqui? Levanta a mão. Olha que trem mais bom. Tem que mexer com isso. Mas, por exemplo, a feira, ela pode captar todo mundo que entra aqui só pelo sinal do celular. E eu confesso que eu vou oferecer apoio aqui para a feira, principalmente que é do meu estado, né, em uma cidade que eu tenho o maior carinho do mundo. Então, a gente pode fazer diversas coisas. Passou aqui para dentro, entendeu o interesse, fazer uma pesquisa. A pessoa mostrar qual que é o grau de interesse. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui veio só para ir na palestra? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, esses aqui veio só para ir na palestra. Só que se o evento sabe que eles vieram só para a palestra, tinha que direcionar eles para alguma coisa. Não deixar eles ir embora. Né? Não, que não tem nada a ver com proibição, mas já que você veio, vem aqui conhecer o negócio. Então, tem um perfil aqui, talvez umas 100 e poucas pessoas, né, das 800, acho que cabe 800 aqui, me falaram, está quase cheio aqui, estão aqui com um objetivo. O outro está, eu estou vendo vários com uniforme, cada um está no estande, cada um tem um objetivo. Então, por exemplo, uma pesquisa ia determinar o objetivo e com inteligência artificial, por exemplo, no pavilhão 1, no pavilhão 2, tem poucas pessoas, você fala, agora vai acontecer tal evento, e dispara um SMS flash no celular, chamando pessoas e fazendo isso, porque vai passar 150 mil pessoas aqui que eu fiquei sabendo. Então, a tecnologia pode fazer isso. Você pode fazer, para convidar mais gente, você pode pegar os principais players também e usar tudo em tráfego pago. Só que antes de tráfego tem que ter branding, gerar valor absurdo. Olha para você ver que coisa. Eu tenho 34 anos, eu nunca vim nessa feira. E em nenhuma outra feira. Só que isso é uma coisa que a gente tem que estimular. Então, a feira brilhante, passa muita gente, mas pode passar o triplo. E pode continuar só crescendo, porque é um lugar pujante, entendeu? Mas tecnologia, cara, é o seguinte. Algoritmo é inteligente, inteligência artificial não para de prosperar a inteligência. Essas duas coisas juntas é infinita. Tem que investir nisso. Não só a feira, mas o produtor, todo mundo. Tem análise de chuva nisso. Já tem muita gente muito boa aqui em Goiás fazendo isso. Próxima pergunta. Traz o microfone para nós. E aí? Prazer conhecer pessoalmente. Meu nome é Silvano. Fala, Silvano. Você falou em a gente ver as oportunidades que tem nesse local. Como que eu posso desbloquear para eu conseguir enxergar essas oportunidades? Fazendo pergunta. Tem alguém aqui que já fez o método IP? Deixa eu ver. Vocês sabem o que eu estou falando, que é fazer pergunta, né? O que é fazer pergunta? Você conhece ele? Então vamos fazer... Hã? É irmão. Então vamos fazer um desafio aqui agora. Você é um cara que tem vergonha, né? Eu? É? Dá para ver no zóio. Vem cá, levanta aqui rapidão. Aonde tem um lugar aí para ele sentar? Levanta a mão em alguém. Senta ali, ó. Ali do lado de verde. Senta lá. Primeira coisa que você faz não é vender, você sai de perto das panelas. Qual que é a nossa segurança? Nossa segurança é sempre estar muito... Dá para ver que as duas estão quase abraçadas emocionalmente. Assim. Levanta, vai para outro lugar. Esse aqui é o detalhe. Ó. Você vai num evento, você não tem que ficar amarrado com as pessoas que você chegou. Não vai produzir novos negócios. Dificilmente isso vai acontecer. Vamos levantar também? Ela é mais preocupada. Vai sobrar para mim. Vai lá. Como é que você chama? Olha a cara dela. Rafaela. Encontra o novo e vive o caminho. Vai lá. Esse aqui é o principal. Está respondida a pergunta. A gente tem esse problema. Quem, enquanto eu estava falando isso, falou assim, pensou, deu vontade de levantar e trocar de lugar. Levanta a mão. Levanta.
Levanta mais uns 10. Levanta. Então levanta agora e troca de lugar. Vamos lá. Vamos, eu sabia, eu estava doido. Isso aqui é na prática, está fazendo uma ação imediata. Vou ocupar o lugar dela. Aí ocupa o lugar dela. Isso aqui, ó, essa movimentação, ela é necessária. Por que é necessária essa movimentação? Agora você está do lado de uma pessoa. Você conhece ela? Você conhece ele? Você conhece? Esse é o problema. A gente acabou de sair de uma zona de conforto e começa a fazer uma nova conexão. E agorinha grita, bingo! Deu bingo, match, deu negócio. Ou pelo menos vamos estudar. Pega a mãozinha assim, vocês vão esquecer nunca mais. Faz assim, ó, testar. Parece coisa que é uma brincadeira, mas não, você vai lembrar, é uma ancoragem. Você vai testar. Próxima pergunta. Pablo. Pra que eu fui fazer pergunta? Ferrei um tanto de gente aí mudando de lugar. Aqui, É por isso que tem que fazer pergunta. Fala. Willa. Fala, Wilma. Como testar? Me dá uma dica de como testar. Terminei de largar um concurso agora. Estou entrando na sua agendinha lá. Dia 31 de março, larguei um concurso. Sim. Vendi casa, vendi carro. Estou entrando no ramo imobiliário. Mas também quero entrar na área do agronegócio, porque nós já estamos numa agência com agronegócios. Como alavancar? Como conseguir aproximar mais disso daí? Eu posso responder todos os comos que você quiser, mas eu vou falar melhor que isso. O como não manda na sua vida. O que manda na sua vida é conseguir enxergar o final. O como não interessa. Vai mudando as cadeiras, vai se posicionando, vai estudando e o como vai aparecendo. Todo mundo quer o que na vida? Quer um desenho direitinho do que fazer, sim ou não? Era mais fácil, só que não tem graça. Tem um negócio chamado liberdade, não precisa disso. Então, eu vou te falar. Os comos que você procura, talvez não vai te levar em lugar nenhum, porque às vezes o como meu não funciona para você. Nossa, é bom demais falar para você, né? Livre. Ninguém me olha torto, tá tudo bem. Não, o M3, que é o Miguel, ele começou a falar uma palavra engraçada. Não sei se, acho que a gente nunca falou isso aqui em Goiás. Quando a gente vai dar alguma coisa para alguém, a gente fala toma, não é? Lá em São Paulo, vocês sabem o jeito que é? Tó. Aí ele começou, tó. Aí eu falei, mano, é toma. Aí eu olhei, aí todo mundo falando tó, eu nunca tinha visto. Aí eu falei para a pessoa que trabalha lá em casa, falei, por que esse menino está falando tó? Aqui em São Paulo é tó. Eu falei, não, é toma. E aí eu nunca tinha visto, só que me chamou a atenção pelo Miguel. Aí ela falou assim, você vai parar de falar 6? Se vocês for parar de falar 6, nós vai parar de falar tó. Eu falei, então tó, vamos embora. Então é o seguinte, o como de alguém de São Paulo é de um jeito. É a fala, é o jeito, a frequência, é o nível dela. Não importa com isso. Importa o seguinte, eu vi no meu coração, é o suficiente. Agora, eu vou testar. Engraçado é que depois vão perguntar para você, mas como que você conseguiu? Lembrem-se, o como de alguém não é o seu. Isso vai ficar mais fácil na sua vida. Mas pode te ajudar a dar um resultado mais rápido, descobrir o como da pessoa. Mas dificilmente o como é igual. Então tem gente que precisou de sair de uma empresa, tem gente que nunca abriu uma empresa, tem gente que nunca trabalhou para outro. Quer ver aqui? Quem nunca trabalhou de carteira para alguém? Levanta a mão. Vai para você ver. O como dele não funciona para você. Eu trabalhei. Eu fui atendente de call center, eu fiz um monte de coisa legal. Então, assim, eu não consigo ouvir o como dele e fazer igual. Ele foi de outro jeito, sacou? Relaxa. Veja o final. O como é o percurso. Quem está anotando, escreve assim, como é o percurso. Se der numa estrada, você passa por outra. Se não der a pé, vai de bicicleta. Não dá de bicicleta, vai de ônibus. Não deu de ônibus, vai de avião. Mas vai. Não sei como, senão vai de barco. Mas não fique parado. O como significa o percurso. Então, eu vou arrumar um veículo para percorrer essa distância. Próximo. Pablo, Fala. 459. E aí? Vone, Goiânia. Rony? Vone, V-O-N-I. Vone? Antes da pergunta, posso te dar um abraço? Pode? Opa. Pega, meu filho. Vamos junto. Abraço. Mais frouxo. Então vamos pra cima. Quer me dar um abraço e faz assim, ó. É nóis. Tamo junto, já te acompanho tem muito tempo aí. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Faça. Também sou executivo de uma empresa. E se eu pedir conta hoje da empresa para me montar um negócio, eu não consigo pagar as contas. A pergunta para você é o seguinte. Você sempre fala nas suas lives das 459 que quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Sim. E quem não toma decisão, né, Vive de condição. Vive de condições. Qual que é a orientação que você me dá? Porque você foi executivo também, eu sou executivo numa empresa completando seus 3 anos. Tem um casal, Daniel, tem 10 anos e Heloísa tem 7. Daniel e Heloísa. Seguinte, não sai não, fica lá. É melhor para você. Fechou?
Tamo junto. Vai pra você ver. O cérebro já está acostumado. Está respondido. Alguém falou que concordou. Quem acha que ele está errado por concordar? Levanta a mão. Toma suas decisões difíceis. A sua decisão difícil é engraçada para alguém, mas a dele é engraçada para você. É engraçada a vida, né? Eu falei para ele, fica. Ele falou, fechou, então vamos embora, vou continuar. Sabe o que significa isso? Não está dentro dele. Ele viu uma opção do lado de fora, mas isso não foi despertado dentro. É por isso que ele aceitou, sentou e passou o microfone e eu vou falar mais nada. Qual o sentimento agora? De quê? Pesado. Continua lá. Você estava pensando assim, ó, eu queria que você falasse... Então, tem um bloqueio que você acabou de mostrar. Necessidade de aprovação. Não sai se você depender da aprovação dos outros. Ele acabou de mostrar isso. O que eu queria pedir para o Brasil? Eu estou vendo o Brasil aqui na minha frente. Se todo mundo avançar um passo em um ano, o Brasil fica a economia mais assustadora da Terra. Alô? Escuta o que eu estou falando. Não é o governo que faz ninguém prosperar. Quem faz o governo prosperar é o povo. Vocês ouviram o que eu falei ou não? Aquela decisão do Vone de sentar e aceitar mostra. Não queimou algo dentro dele para o próximo passo. Fala, Pablo, o cara precisa pagar as contas. Quem que não precisa? Tem alguém que é isento de conta? Todo mundo precisa, até o Gustavo Lima precisa pagar a conta. Por enquanto não, ele tem que pagar. Você vê, o Gustavo Lima apareceu na mídia, por isso que eu estou falando dele. Eu acho que ele vendeu os shows dele do ano inteiro por 200 milhões. Aí você fala, nossa, é o que eu queria. Eu, por exemplo, não queria um negócio desse. Porque agora tem que fazer os shows obrigado. Ele é um cara que poderia falar, não quero, mas agora vender os shows vai ter que fazer. Aí tem um compromisso a ser pago, entregar o que ele vendeu. Ó, para você ver que coisa. Não falei que está errado, brilhante. O artista vendeu, está tudo certo. Mas lembra de uma coisa, você sempre vai ter conta para pagar. Sempre. E eu desejo no meu coração que as suas contas sejam de milhões. Significa que você está gerando muita receita. Próxima pergunta, vai lá. Pode, só pega o microfone por causa da transmissão. Deixa eu falar primeiro. Vai lá, e depois você passa para ela. Em relação ao que o rapaz ele falou sobre fazer perguntas para poder alcançar novos caminhos, novas pessoas. Sim. A gente tem um movimento aqui que foi causado pelo Pablo, chama Governantes do Reino, aqui em Rio Verde. E acontece mensalmente. Sim. E antes desse evento acontecer, existe os QGRs, que é onde a gente faz o network, a gente faz as conexões e depois vai para o Tem alguém aqui que vai em QGR aqui em Goiás? Olha aí o tanto de gente. Por exemplo, essa é uma hora muito boa para você... Levanta a mão de novo quem vai em QGR. Ó, já conecta... Aí, ó, vocês estão do lado aí, conectado. Conecta para quê? Para você entrar em esferas de conexão. E lá você ouve sobre negócios. É assustador. Fala, qual a pergunta? Não é pergunta, então é para convidar o pessoal que Sim. quer fazer conexões, quer fazer network, Sim. quer investir em pessoas, porque a gente tem movimentos solidários também para ajudar. Tem casa de mulheres que estão saindo da dependência química, Muito bom. que precisa de investidores, que precisa de ajuda do pessoal. Tem também para homens que precisam sair da dependência química. E é para convidar o pessoal. O evento acontece mensalmente. Existe um grupo chamado Governantes do Reino. Quem quiser saber e entrar mais em contato, pesquisa lá no Instagram, Governantes do Reino, e entre em contato lá, que o pessoal vai acolher vocês para a gente poder fazer um negócio legal. Passa o Passar microfone. para ela a última para ela aqui. Pode perguntar, cadê? Oi, Pablo. Oi. Boa tarde, sou a Tarde. Patrícia. Moro em Fabrício. Jataí, Goiás. E Jataí? Jataí. Eu dei muito treinamento em Jataí também. E eu te acompanho há algum tempo. Uhum. Sou engenheira agrônoma e à noite eu atendo com práticas energéticas. Eu ajudo a pessoa a buscar a energia dela, que é o que você começou a palestra. Sim. Porém, na minha carreira lá de agrônoma, eu sou vendedora, consultora de vendas. E eu queria saber um código seu para quem está nessa área, porque eu faço venda para produtor rural. Sim. E é uma venda diferente do agro, do digital. É uma venda que a gente tem aqui na propriedade. E hoje eu vendo mais a parte energética pela mídia, pelo Você quer online. saber como crescer nisso? É. Gerando porque valor. Vou te explicar. Fabrícia? Patrícia. Patrícia. Isso. Porque no começo eu achava que eu tinha que desistir do agro para
Só que hoje eu sei que eu posso ser o que eu quiser. E eu Sim. posso ser várias coisas. Então, Sim. eu quero desbloquear tudo isso. Geração de valor. Quando você não gera valor, você pode criar uma máquina de vender que não vende. Lembra disso? Então, o que é gerar valor? Você precisa de ir em algumas fazendas, alguns lugares onde tem altíssima relevância, mesmo que de graça. Ofereça o serviço de graça. Que aí você vai fazer o quê? Gera o valor. Aí você pega aquela geração de valor e conecta no seu storytelling. Ou seja, na história que você conta. Isso é muito forte. E aí as pessoas vão falar assim, às vezes você faz uma conexão com alguém bem relevante, alguém vai falar, ela que fez isso por fulano. Vale mais do que alguém te dar 500 mil reais de dinheiro na sua mão. Você tem essa história e ninguém te toma ela. Então, o que você tem que pensar? Gere valor. E aí vocês vão repetir uma frase que nunca mais vai sair da cabeça de vocês. Escuta essa. Prejuízo é bem-vindo enquanto estamos gerando valor. Olha o que eu falei. O prejuízo significa, posso ficar uma fase sem ter lucro. Só que se eu estiver gerando valor, é bem-vindo. Porque eu vou sacar lá na frente. Vocês ouviram o que eu falei? Eu consigo gerar valor, mesmo levando prejuízo. E o que eu faço com isso depois? Saco. Então, o fato de você fazer isso é uma geração de valor. Você vai conectar na relevância de algumas pessoas. Aí você fala, mas eu não consigo chegar. Network. Sabe como é que foi aqui? Tarcísio, levanta a mão. Vocês conhecem o Tarcísio? Quem conhece o Tarcísio Ribas aqui? Levanta a mão. Esse é um cara que eu acho que vocês não podem ir embora daqui sem conhecer. Eu decidi, na hora do almoço, tá aqui. Eu peguei o celular, só liguei para o Tarcísio. Tarcísio, tem como você pôr esse áudio para mim no rádio, fazer isso, arrumar lá um auditório assim. Desliguei, cheguei aqui, o carro estava ali me esperando. Uma conexão que você tem num lugar faz isso aqui acontecer. Uma boa conexão. Pode. Oi? Oi, Pablo. Por causa da feira. Por causa da feira. Então, essa feira aqui é uma feira que todo mundo tem que conhecer. Eu sou, não sei se vocês sabem, mas eu sou o influenciador mais importante do Centro-Oeste. Falando em faturamento, em relevância, em conexão. Então, na hora que me chamaram, eu vi convite do governador, eu vi convite do prefeito. Eu falei, peraí, vocês estão me convidando? Quantos minutos aqui lá de jato? 50 minutos. Por que eu não vou? Então, vamos lá agora. Tá? E sinto honrado de estar aqui nessa feira e me espere ano que vem de novo. Tá? Vou vir num avião maior ano que vem. Oi, Pablo, boa tarde. Com a bandeira do Brasil. Tatiane aqui. Tudo bem? Eu estou empresária em Primavera do Leste, Mato Grosso. Essa terra é igualzinho Rio Verde, é uma terra Igualzinho, boa. Verdade. E aí, há 7 meses, nós tivemos que mudar de lá para acompanhar meu esposo agrônomo, Sim. que foi para Rondonópolis. E aí eu percebi que o meu faturamento da minha empresa caiu, Sim. por eu não estar presente. Treino as meninas e tudo mais. Inclusive, há 3 semanas, 2 colaboradoras pediram contas. Isso é uma benção. Isso, benção, mas ficaram 3 meses apenas. E aí eu Isso é treinei ruim. outras. E como que eu faço para minha empresa rodar sem eu estar presente na loja? Tem que pôr uma pessoa Uma melhor vez- que você. Claramente, você está pondo uma pessoa que é menos relevante no negócio que você, que sonha menos que você e que dá menos energia que você. Tem uma pequena frase que as pessoas falam assim, você conhece muito bem e repete, principalmente numa região agrícola. É o olho do dono. Essa coisa não significa vigiar o negócio. Significa que 99% das fazendas no Brasil não tem balança. Quem é vendedor de gado aqui? Levanta a mão. Olha como é que vende gado. O homem que vai comprar o seu gado olha e fala, 14 arroba. E você que é o vendedor, você sabe que é 15, mas fala, eu acho que é 16 arroba. Aí a fama de o olho do dono que engorda o gado é do comprador. É ele que fala, você engorda o gado com o olho, rapaz. E ele faz o quê? Emagrece o gado com o olho. Os dois sabem. Quem é criador de gado aqui sabe, rapaz. O gado, quando é 15 arroba, você sabe que é 15 arroba. Não tem como errar. É verdade ou não? Quem conhece de gado sabe o que eu estou falando. Aí, com o advento da balança, acabou, vai perdendo a força. Agora, não é sobre vigiar o negócio, é sobre treinar pessoas melhores que você. Gente que tem olhar de dono, anota isso. Contrate, não precisa contratar os melhores, precisa contratar gente que sente a empresa, que tem um olhar de dono. Essa pessoa vai tocar a empresa melhor que você. Isso é muito forte. Vai lá, o pessoal do fundão aí, ó. Pablo, Vinícius aqui. Ajuda a gente aí com a dica a como manter a autoestima e a autoconfiança alta durante Dando a resultado. testada Presta atenção. e Já vou durante responder. geração de valor. Simples, dá resultado. Ô, Tarcísio,
Fala no microfone aqui uma coisa, quando eu vinha num Corolinha veinha, 5 anos atrás da treinamento, o que eu falo? Você também lembra? O que eu falava? Você lembra? Sobre, daqui uns dias eu vou estar de helicóptero, lembra? Teve uma palestra aqui em Rio Verde, e um dos maiores executivos do BGT Pactual, eles estavam numa reunião comigo, falando de investimento, aí um deles parou e falou, eu quero te dar os parabéns. Eu falei, por quê? Porque um dia eu ouvi uma palestra sua de gestão do tempo lá em Rio Verde, Goiás. Eu estava na sede do banco, na Faria Lima. Aí ele falou assim, eu quero te dar os parabéns, porque você falava lá que ia ter um helicóptero. Só que eu não esperava que você ia descer na sede do banco com um B4, né, com um helicóptero de banqueiro. Aí sabe o que eu pensei naquela hora? A cara que as pessoas aqui de Rio Verde olhavam para mim, chegando de Corolla e falando isso. Fala assim comigo. Para a frequência subir, eu preciso de resultado. Como que mantém a autoestima? Como que faz isso? Resultado empilhável. Um atrás do outro. Pode demorar até que for, não tem problema, vai conseguir. Hoje eu senti um negócio muito forte. Os meninos estão no voo comigo. Eles ouviram, eu falei em voz alta. Que prazer tocar esse solo no meu próprio jato. Vinha sofrendo ali de Goiânia num Corolla 98. É muito bom isso. É muito bom você ir subindo a sua frequência, os ambientes, as conexões, as testadas. Dei muita testada para chegar, que ainda não é lugar nenhum perto daquilo para onde eu estou indo. Lembra disso? Vocês têm que falar isso na cabeça de vocês. Não se impressione com lugar nenhum, com situação nenhuma, nem com resultado algum. Tá? A autoestima só vai crescendo quando você vai batendo micro resultados. Tá? Vamos aí à última. Paulo, boa Fala. tarde. Boa tarde. Eu sou o Wellington, eu sou engenheiro civil. Trabalho, sou empresário no ramo imobiliário. Sim. E estou com uma dúvida que é referente a, por exemplo, eu tenho funcionários para fazer a parte de projetos, mas às vezes eu não tenho confiança de deixar os projetos nas mãos deles. Já sei seu problema. Você é centralizador, faz tarefa dos outros, aí eu vou te dar um código. Você vai ensinar 1000 vezes uma pessoa, mas vai parar de fazer 1 milhão de vezes o que não é da sua conta. É só resolver isso. Fechou? Mas... É o seguinte, é muito bonito ser centralizador, mas vai sobrar só para você e você não cresce. Véio. Você quer crescer? Treine os outros. Mas eu vou confiar nos outros? Vai, cara. Sabe por quê? O Henry Ford mandou um recado para vocês. Vocês querem ouvir o recado do Henry Ford ou não? É melhor confiar em todo mundo, decepcionar com alguns, do que não confiar em ninguém e não crescer. Então, bora. Não confio em ninguém. Vai ficar com esse cargo aí para você. Você vai ficar com esse nível financeiro, com essa mentalidade para sempre. Porque você acha que é só você que resolve. Cara, não tem nada demais. Eu virei piloto de avião, para você ter uma noção. Piloto de helicóptero, piloto de corrida, tudo piloto. Mas eu não quero trabalhar com essas coisas. Eu só quero conhecer. Eu sento na cadeira, lá de trás do meu jato, eu olho num painel, sei se está acontecendo alguma coisa ou não. É só para saber. Mas a melhor coisa que existe é, conheça algo até você querer ensinar alguém e passar atividade para outro. É assim que a gente vai crescer. Tá? Lembra disso. Última pergunta. Fala. Vai ser a última, você, ele vai ser o penúltimo. Boa tarde. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Sou Pedro Moraes. Pedro Moraes. Eu fui funcionário dessa empresa, número 6 funcionário, quando iniciou. Uau. Então, eu trabalhei quase 10 anos nela, saí e fui mexer com lavoura. Boa. Na época do Paulo Roberto Cunha. E aí eu mexi foi com senador, roça... Paulo Roberto Cunha? Sim. Foi o primeiro presidente, praticamente, dessa empresa. Sim. Eu toquei roça há 30 anos. Aí veio negócio de ferrugem asiática, deu uma quebrada. E perdi 90% dos meus bens. Na época, não tinha seguro. Sim. Aí o Paulo Roberto falou assim, Pedro, tem uma saída. Pega esses 10% seu e compra uma fazenda lá no Tocantins, eu comprei no Maranhão. Medi 20 aqui, paguei 15, foi de dívida, 5, consegui comprar 220 alqueires lá. E aí, na época, lá era bem desvalorizada. Sim. Eu virei corretor de imóveis, que estou até hoje. Hoje valorizou lá. Eu vendi uma parte, comprei outra aqui. Até hoje estou arrendado. Da agora para frente, as próximas safra e já tem... Aí, ó, vocês têm que sentar com o homem desse. Já começa a produzir, vou começar a plantar outra vez. O senhor está com quantos anos?
Eu estou com 65 anos. Eu vou te falar o que aconteceu com a crise lá chinesa. O vento mudou. Eu vou deixar essa última mensagem e responder a última pergunta. O vento, você já vai falar. O vento mudou. Se ele não ouve o Paulo Cunha, ele não ia mexer na vela. E sobrou um pouquinho de barco. Aí ele mexeu na vela e foi lá e pegou os 10% e fez continuar crescendo. Porque não existe crise que quebre uma pessoa ou uma empresa. O que quebra uma pessoa ou uma empresa é ego, má gestão, desânimo. Porque quando o vento para, é só mudar a vela. Ou então tem que ir para o motor. Se faltou combustível, vai ter que esperar a deriva. Então, claramente, o que ele acabou de falar, fica uma lição para vocês. Quando tem uma crise, significa vento mudou de lado. É a hora de mexer na vela. É isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você entre no agronegócio. Você tem tanta empresa, entra, que você sabe que o futuro celeiro desse mundo é a agricultura. Entra nesse negócio. Falou um monte de firma que você tem e você não entrou ainda com nós. Vou te falar por quê. Você vai descobrir daqui a uns dias. Eu vou entrar por cima de todo o agronegócio. Tá? É uma promessa. Pode saber disso. O senhor não sabe ainda, mas o senhor vai saber. Alguém vai te contar se você sair daquela porta ali. Alguém conta para ele. Isso é coisa da cabeça de vocês. Fala. Já foi. Vai lá. Não? Som? Ei, aí. Tudo bom? Fim de Beleza? chamada. Vendo, mano? Eu, na verdade, quero extrair de você. Lembra lá em 2018, aquele planejamento lá que a gente fez, aquele organograma daquela empresa lá? Sim. Que a gente visualizou toda a estrutura que você tem hoje. Ah, não. A gente visualizou uns 5% do que tem hoje. Foi ousadia minha, né? Mas, assim, 3 empresários aqui falaram da mesma dor que eu enxergava em você, lá em 2018. Sim. Me corrija se eu estiver errada. Você precisou estar imerso. Por isso que você foi lá para Alphaville, lá no meio do povo, para que virasse muita coisa dentro de você, né? Para que você abrisse mão disso. Um empresário que falou, eu tenho dor de deixar os projetos nas mãos. Fala um pouquinho, tecnicamente, como que você abriu isso para eles, porque assim, eu trabalho com isso, e é exatamente o que eu estou fazendo aqui nessa terra aqui de Rio Se apresenta Verde. para todo mundo, fala seu nome. Sou Cintia Amara, carioca do Janeiro para o Verde, do Rio de Janeiro para o Verde. Trabalho com desenvolvimento de empresas e pessoas. E as dores que vocês têm e não sabem sanar é a falta da execução. Vocês precisam soltar. Né, Tarcísio? Vamos soltar. Solta na mão da pessoa certa. Tudo que o Pablo acabou de falar. Só que o medo é o medo de quê, gente? Medo de perder, medo de confiar, mapear processo. É coisas que parecem difíceis, mas é simples. Você coloca uma pessoa, mapeia o processo. Alguém bom para vocês se conectarem. Ela já foi executiva numa empresa minha. Na época tinha 10 colaboradores. Hoje deve ter 400. E ela lembra das dificuldades. E eu era igual a você, quando você falou aí, centralizador. Não cresce. Fica bem aí, não vai mudar. Então tá aqui uma boa dica, né? Você mora aqui em Rio Verde. Sim, há 1 ano e meio. Uma boa dica para vocês se conectarem. Eu vou precisar encerrar. Gostaria muito, né, de estar com vocês um pouco mais. Eu já tenho que ir para a próxima cidade. Eu estava tão em paz, mas agora minha vida está assim. Eu queria tirar uma foto com vocês. Não aí, meu celular. Vocês autorizam tirar uma foto com vocês? Então tá, vamos ficar de pé aí, então? Presta aí. Não, é isso aqui, porque tá confundindo a camisa. Levanta a mão, faz de conta que vocês estão felizes, vai. Tira a foto aqui, né, Zó? Precisa fazer de conta, não? Tira aqui assim que vai mais fácil. Vai aí. Aê, Rio Verde, Goiás! Uhul! Tirou? Posta no feed aí. É o seguinte, gente. Põe uma coisa na cabeça, pode sentar. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Pega seu celular aí, entra na última postagem. Deixa eu ver quem são vocês. Eu vou conversar com alguns de vocês lá. Entra no Pablo Marcal 1. Já postou? Só posta, não precisa escrever nada. Ah, vocês estão sem internet. Vou mandar a internet para vocês. É o seguinte, eu estou com o tempo um pouquinho apertado. E senão eu ficaria mais com vocês mesmo. Obrigado por vocês terem vindo, tá? Obrigado por vocês terem vindo. Eu espero que vocês saiam daqui com uma ação. Levanta a mão quem já vai sair com a ação daqui, deixa eu ver.
É para isso que eu vim. Meu muito obrigado e Deus abençoe vocês. Tamo junto. Obrigado.